Olá, boa noite. Boa noite. Denúncias de assédio contra um juiz do trabalho em São Paulo. Marcos Scalercio nega as acusações de advogadas, alunas e estagiárias. Em Goiás, as polícias civil e militar investigam a morte de um homem que tinha sido detido por PMs. A Petrobras reduz o preço da gasolina pela terceira vez em menos de um mês. 400 mil caminhoneiros que se encaixam nas regras não conseguem receber o auxílio temporário do governo. A construção civil sofre queda no primeiro semestre e o setor mais atingido é o de casas populares. Por falta de doses, estados e municípios suspendem a vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos. A campanha nacional contra a fome arrecada o equivalente a 2,5 milhões de pratos de comida no primeiro mês de atividade. Em meio minuto no Jornal Nacional. O índice de atividade econômica do Banco Central subiu 0,57% no segundo trimestre. O ritmo de crescimento é menor do que do primeiro trimestre do ano. O IPCBR é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto que vai ser conhecido no mês que vem. O mercado imobiliário registrou uma queda no número de lançamentos novos esse ano. E o setor mais atingido foi o de moradias populares. Faltam algumas horas para a largada oficial das campanhas à presidência da República. O foco está no Sudeste, já que a região concentra quase 50% do eleitorado. Prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral termina com números maiores que de 2010 e 2014. Esperados para a posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE, Lula e Bolsonaro podem se encontrar pela primeira vez nessas eleições. O preço da gasolina para as distribuidoras fica mais baixo a partir de amanhã. E o Reino Unido aprova a primeira vacina contra a variante Ômicron. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. E a gente já começa falando de eleições. Porque o prazo para o registro das candidaturas no TSE terminou agora há pouquinho, gente, às 7h. A Juliana Lopes faz um balanço, então, para a gente. Oi, Ju, boa noite, bem-vinda. Estava olhando, é isso, a gente está falando de mais candidatos do que em 2010 e 2014, né? Mas atualiza tudo para a gente, por favor. Exatamente, Mona. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. São exatamente 28.109 pedidos de registros de candidaturas. A gente chama a atenção para as vagas mais concorridas. São 12 registros para a presidência da República. E entre os cargos mais concorridos também está de deputado distrital, com cerca de 23 candidatos por vaga. E na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados, temos aí cerca de 19 candidatos por vaga. Cada partido, a gente lembra, pode apresentar apenas uma candidatura para os cargos de presidente da República, governador e vice, senador e suplente. É claro que às vésperas do pontapé da campanha eleitoral, a gente chama a atenção para o perfil dessas candidaturas e começamos fazendo um recorte por cor. Houve mudanças consideráveis neste ano. A gente preparou uma tela que mostra o seguinte, que quase 49% dos candidatos que fizeram registros se consideram brancos, cerca de 35% pardos e quase 14% se consideram pretos. Se a gente somar o número de pretos e pardos, temos aí quase o número de brancos, então uma mudança bastante significativa, mas não é o mesmo para a quantidade de candidatos que se consideram indígenas, apenas 0,6%. A gente lembra que a legislação mudou, prevê aí uma reserva de vagas para negros, negras e mulheres, nesse caso 30% das candidaturas, das vagas proporcionais, e agora a gente faz um recorte de gênero também para entender o perfil desses candidatos. 67% de candidaturas masculinas, 33% de candidaturas femininas.
Segunda-feira, 15 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Esta terça-feira marca o início formal da campanha eleitoral e nova pesquisa de intenção de voto mostra avanço de Lula do PT e Jair Bolsonaro estacionado. Com a queda do petróleo no mercado internacional, Petrobras anuncia a redução de quase 5% do preço do litro da gasolina vendida às refinarias. Instituto Butantan confirma a compra pelo Ministério da Saúde de 1 milhão de doses da Coronavac para crianças de 3 a 4 anos, um mês depois da aprovação da Anvisa. O hospital referência no tratamento de câncer em São Paulo, Centro AC Camargo, vai deixar de atender pacientes do SUS por redução no repasse do governo federal. China faz novos exercícios militares perto de Taiwan, um dia após comitiva de parlamentares americanos desembarcar na ilha e aumentar ainda mais a tensão com o gigante asiático. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada recebemos o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o economista e doutor em ciência política Ricardo Cienes. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutor Gonzalo. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Cienes. Boa noite, cara. Nova pesquisa de opinião mostra uma possível tendência de voto útil já no primeiro turno. E às vésperas do início oficial da campanha eleitoral, os líderes na disputa ao Palácio do Planalto vão a municípios considerados simbólicos. Os dois candidatos que lideram as pesquisas vão dar a largada na campanha com um apelo emotivo ao passado. O ex-presidente Lula programou visita a uma fábrica automotiva em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Foi onde o petista começou sua trajetória sindical e política. Já o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma série de atividades em Juiz de Fora, Minas Gerais. Entre elas, um encontro com religiosos, uma motociata e um comício. Candidato à reeleição, Bolsonaro volta, mais uma vez, à cidade onde levou uma facada durante a campanha vitoriosa de 2018. Ainda nesta terça à noite, Lula e Bolsonaro devem se encontrar na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Será a primeira vez que os dois estarão num mesmo evento. Ciro Gomes e Simone Tebet também irão à solenidade. No início da noite desta segunda, Lula participou de uma aula aberta sobre democracia na Universidade de São Paulo. Está na hora da gente começar a assumir a responsabilidade de mapear o Brasil que nós queremos construir daqui para frente. Já Bolsonaro esteve na abertura da exposição sobre o bicentenário da independência do Brasil. E Simone Tebet fez o lançamento oficial do programa de governo na capital paulista. Tudo que fizermos é voltado para isso, para gerar emprego e renda para a população brasileira. Enquanto isso, proteger os mais vulneráveis com uma renda mínima, protegendo desde a tenridade, desde o primeiro dia, os bebês que estão por vir a partir de janeiro de 2023. Está no ar seu UOL News, edição da noite dessa segunda-feira. Hoje é dia 15 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você já sabe, para nos assistir, você pode acessar a página do UOL. Lá você acompanha a programação completa do canal UOL e também acompanha o nosso programa em 3 edições, de manhãzinha às 8 da manhã, meio-dia. Tem também aqui a edição das 6 da tarde, dá para ver pelo Facebook, pelo TikTok, na Twitch, né? Ou também no YouTube. Lá no YouTube você comenta o nosso chat. Eu estou sempre aqui de olho na sua participação, tá legal? Participe, interaja, a gente vai debater os principais assuntos dessa segunda-feira. Eu começo falando que o ex-presidente Lula confirmou hoje a ida à posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, amanhã, às 7 da noite, em Brasília. Ele deve encontrar o presidente Jair Bolsonaro, o principal adversário de Lula, né? Os dois que se encaram, se enfrentam até ruim dizer, né, num clima de tanta tensão e até violência, mas os dois que são os principais adversários para as eleições de outubro. Outra torta de climão que pode acontecer nesse encontro aí de ex-presidentes, já que foram convidados ex-presidentes da República e confirmaram presença Dilma Rousseff e Michel Temer. Os dois também devem se encontrar nessa posse de Alexandre de Moraes, marcada para terça-feira, amanhã. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com os nossos colunistas aqui do UOL, Chico Alves e Leonardo Sakamoto.
Campanha eleitoral começa oficialmente nas ruas amanhã. Comício, caminhada, distribuição de panfletos e pedido de votos ficam liberados. Petrobras reduz preço da gasolina pela terceira vez em menos de um mês. Governo vai baixar novo decreto para reduzir imposto da indústria. Tentativas anteriores pararam no Supremo. Tiroteio entre policiais e criminosos causa pânico em crianças de creche em Salvador. Auxílio Brasil de R$600 é pago para mais 2 milhões de famílias. Número de crianças com vacinação atrasada contra a paralisia preocupa. No projeto especial da Band sobre os 200 anos da independência, a história da Revolução Pernambucana, a única que saiu da fase de conspiração e assumiu o poder. Mais uma frente fria, um ciclone vem aí. Previsão para a região sul é de chuva, frio e até neve. Bia Haddad atinge melhor posição no ranking mundial para o Brasil desde Guga. Jardineiro que caiu no mar e ficou 5 dias numa ilha reencontra quem fez o resgate. 10 mulheres acusam de assédio sexual juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Na corrida contra a poluição, o carro flex brasileiro ganha a disputa contra o carro elétrico europeu. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Um bando invadiu uma loja em São Paulo e fugiu levando um monte de motos novinhas. A Giovana de Boer tem os detalhes. Roubo impressionante. Ao menos 11 criminosos invadiram esta concessionária de motos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e roubaram os veículos. Por volta das 11 horas da noite, 2 homens se aproximam e tentam abrir a porta. O alarme tocou. Então, rapidamente, a dupla criminosa tratou de acionar os comparsas, que conseguiram também invadir a loja. A quadrilha de pelo menos 11 criminosos conseguiu fugir com 6 motos. Nas imagens, é possível ver que no meio dos bandidos há uma criança que participa ajudando os demais comparsas. Toda a ação demorou pouco mais do que 2 minutos. Na fuga, os ladrões subiram nas motos. 2 deles saíram sozinhos, outros 3 levaram garupas e o último veículo foi levado por 3 suspeitos. A concessionária já foi periciada e os agentes esperam encontrar impressões digitais que ajudem a identificar os bandidos. Veja hoje no SBT Brasil o reencontro do jardineiro e do bombeiro que o resgatou de ilha isolada no Rio. A Petrobras volta a reduzir o preço da gasolina nas distribuidoras. Mesmo em prisão domiciliar, presidente do Clube São Caetano é suspeito de comandar esquema criminoso em São Paulo. 10 mulheres acusam juiz do trabalho e professor de assédio sexual. E quem estiver fora do domicílio na eleição tem até quinta-feira para se cadastrar para o voto em trânsito. É já já. Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, estrangeiros sem conta bancária são cada vez mais alvos de criminosos. Isso porque muitos guardam dinheiro em casa. Um boliviano chegou a ser amarrado dentro do próprio quarto enquanto os ladrões vasculhavam a casa dele. Veja agora outros destaques do dia. Petrobras anuncia redução de quase 5% no preço da gasolina. Previsão do PIB sobe pela 7ª semana seguida. 11 criminosos fazem arrastão em loja de motos em São Paulo. Ultraleve cai sobre uma casa e deixa feridos. E o país que já foi um dos mais ricos do mundo e agora vive com a inflação fora de controle. Na Baixada Fluminense, 4 jovens e um motorista de aplicativo estão desaparecidos desde o fim de semana. Segundo uma testemunha, eles foram rendidos por criminosos e levados no porta-malas de um carro. O nível vai ficar 18 centavos mais barato. Mercado financeiro reduziu a estimativa da inflação para este ano. Foi a 7ª queda seguida da previsão. Uma história de filme. No Rio de Janeiro, um homem sobreviveu 5 dias isolado numa ilha. Miséria e violação dos direitos humanos. Há 1 ano, o Talibã assumia o controle do Afeganistão. Essas e outras notícias agora no Rede TV News. Em Juiz de Fora, no sul de Minas Gerais, 6 pessoas foram presas numa abordagem policial que acabou em confusão. 2 viaturas chegam na rua onde 4 homens faziam um churrasco na calçada. Os militares descem com as armas em punho e ordenam que o grupo se aproxime da parede.
Os homens não parecem reagir à abordagem até que um deles coloca a mão no bolso de trás da bermuda e é atingido no rosto por um tiro de bala de borracha. Moradores saem da casa e alguns começam a jogar pedras em direção aos policiais, que revidam com mais disparos. Uma outra câmera flagra o momento em que um policial arremessa um pneu em um dos abordados. O homem é atingido e cai no chão. As pessoas se revoltam e entram em confronto com os militares. Uma criança presencia tudo. As imagens não mostram, mas o homem atingido pelo pneu precisou ser socorrido. De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem foi uma resposta às ameaças que os PMs estavam recebendo após operações que ocorreram na região. Os criminosos contumazes daquela área, descontentes com essas operações, hostilizaram e cercaram uma viatura que fazia o patrulhamento ordinário pelo local. Cerca de 15 pessoas se envolveram na confusão. 6 foram presas e um menor apreendido por resistência à abordagem policial. Em protesto à ação dos militares, um grupo teria incendiado um ônibus. A Polícia Civil investiga o caso e os responsáveis pelo vandalismo ainda não foram identificados. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite para você, 18h05 em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, hoje com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques. Alexandre de Moraes toma posse nesta terça-feira no TSE em cerimônia com Bolsonaro e presidenciáveis. Petrobras anuncia a terceira redução da gasolina em um mês. Alegando falta de segurança, Lula cancela evento de estreia da campanha. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Lula confirmou hoje presença na posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro também deve comparecer à cerimônia, que está agendada para ocorrer nesta terça-feira. Além do chefe do executivo e do petista, ex-presidentes da República também receberam convite para a solenidade. Quem também confirmou presença é a candidata do MDB ao Planalto, Simone Tebet. Essa deve ser a primeira vez em que Bolsonaro e Lula estarão presentes no mesmo evento ao mesmo tempo. Boa noite. Uma nova pesquisa dá o retrato da disputa pela presidência da República na véspera do início da campanha oficial, aquele período em que os candidatos podem pedir voto e fazer propaganda. Segundo o levantamento do IPEC, Lula, do PT, tem 12 pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro, do PL. Como a disputa está muito concentrada entre os dois, o ex-presidente está hoje perto de levar no primeiro turno. Mas a eleição é em 2 de outubro e até lá o atual presidente pode colher dividendos dos benefícios sociais temporários e de outras iniciativas do governo. Você vai ver também. Gasolina mais barata, reflexo da queda do petróleo lá fora. Mercado imobiliário em tendência cada vez mais forte de estagnação. Dezenas de mulheres denunciam por assédio sexual um juiz do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. E aí ele me agarrou com muita força, ele teve relações comigo à força. A nova demonstração de força dos chineses no entorno de Taiwan. Rússia e Coreia do Norte mais próximas. A invasão da Ucrânia deixou o país sem aliados comerciais em boa parte do mundo democrático. Um ano depois, como o Talibã aprofundou as crises humanitária e econômica no Afeganistão. E mais o resumão da rodada com o Léo Lepre. E Bia Haddad fazendo mais história no tênis brasileiro.
Começa a valer daqui a pouquinho, à meia-noite, o novo preço da gasolina nas refinarias. É o terceiro corte anunciado pela Petrobras em menos de um mês, uma redução que vem na esteira da queda do petróleo no mercado internacional.